Estúdio Cidade Rural. Estamos iniciando mais um programa na área desta área que é a área rural. E eu queria passar para vocês os preços que estão acontecendo no mercado. Arroz R$50, soja ainda se mantém lá em cima, ou seja, R$80, R$85. O gado começou a cair o preço dele, boi gordo. Os frigoríficos não estão conseguindo vender as carnes, nem para fora, nem aqui dentro, e estão pressionando o preço do gado para baixar. Realmente isso aí é mercado, né? O pessoal, o consumidor não está consumindo carne. Eles ensinaram o consumidor a fazer opção. Hoje se consome muito mais porco e galinha, e verduras e outros tipos de comida, e o pessoal parou com a carne. Para dar uma ideia para vocês, eu paguei uma costela boa, R$23 o quilo. Eu paguei porque eu tinha que comprar essa costela, mas comprei com o coração ardendo, porque eu acho uma barbaridade uma costela custar R$23, sabendo que 50% ali é osso. Entende? Nós gaúchos gostamos muito de costela, então o pessoal está se aproveitando bastante da gauchada. Nós temos carnes muito boas que superam a costela. Não vão superar no gosto, mas superam ela em maciez, principalmente desse gado europeu que é bem tratado. Mas, o que vai se fazer? Isso é mercado. O pessoal das pastagens estão tendo problemas seríssimos, porque as pastagens estão vindo muito lentamente. Isso vai bater de frente com as lavouras que vão ser feitas no plano de verão, ou seja, lavoura de soja, lavoura de arroz, lavoura de milho. A pastagem não deu aquela vida que seria para o gado, e o pessoal vai ter que derreter ela, gradeando ou plantando pelo sistema plantio direto. Então, essa é a perda que eu enxergo. Já tivemos perda nas lavouras do ano passado, e esse ano vamos perder as pastagens. Vamos ver o que vai acontecer. Queria passar uma notícia para vocês aqui, que acho que é do interesse geral da área rural, que é o seguinte: invasão de terra para o crime e o rigor da lei. Ameaça de novas invasões pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, se o Congresso Nacional aprovar a venda de terras a estrangeiros, mereceu resposta imediata da Frente Parlamentar e da Agropecuária. A bancada ruralista vai recomendar que os estados produtores de alimento busquem o mesmo procedimento adotado pelo Ministério Público de Goiás, ou seja, que se processe o MST com base na Lei de Organizações Criminosas, a lei é 12.850/2013, que prevê punições para grupos terroristas. Segundo a entidade, não existe outra forma de se combater essas práticas de organizações ilegais e terroristas, a não ser buscar a justiça para se garantir a ordem pública, a segurança jurídica e a tão desejada paz no campo. Para os membros da FPA, é inadmissível que grupos de baderneiros continuem a provocar conflitos, invasões, atos criminosos e aterrorizar o que pacificamente vive no campo, a produzir alimentos para abastecer o mercado interno e externo. A FPA reafirma que o projeto de lei 4.059 de 2012, que prevê a retirada de restrições que impedem empresas brasileiras com maioria de capital estrangeiro de comprar áreas de terras, em hipótese alguma ameaça à soberania brasileira e equipar-se tão somente aos mesmos critérios da área urbana e rural. Então, meus amigos, está aqui. Tem que acionar a justiça, está aqui a lei. Sem terra, invasando propriedade rural é ato terrorista. Vamos ter que cumprir a lei, não? Meus amigos, hoje, com muito prazer, nos acompanha aqui uma pessoa, que eu conheço há muitos anos, é um piloto
hoje empresário da área de aviação agrícola, conhecido pelo meio da área, o Alan, que tem uma aviação Taim, aviação agrícola ali sediada no Taim, e que atende uma quantidade razoável de produtores rurais na área de defensivos agrícolas e fertilizantes. Por que eu trouxe o Alan aqui? Existe dentro da cabeça de milhares de pessoas, crianças, velhos, pessoas, que inclusive ocupam cargos políticos, que se levantam de manhã e procuram o quê? Falar mal de quem na área rural? Da aviação agrícola. Com o menor desconhecimento, não conhecem nada, são ignorantes sobre o assunto. Não sabem da tecnologia que existe em cima daquilo, do nível de exigência pelos órgãos competentes, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Aviação Agrícola, da aviação do país, órgãos da Secretaria da Agricultura e etc., etc., de todo o país. Ou seja, é a área mais fiscalizada que existe no país. E o pessoal ainda mantém na cabecinha que é um negócio extremamente poluidor, porque eles nunca nem chegaram perto de um avião agrícola, nunca viram uma aplicação, mas falam como se fosse PhD no assunto. Isso aí chega um determinado momento que deixa de ser uma situação normal, banal, passa a ser uma situação muito nojenta. Isso interfere aonde? Os nossos profissionais, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, eles trabalham nessa área. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei nessa área, fiz muito boas amizades. Se realmente a aviação agrícola fosse poluidora, eu estava morto. Porque na época nós não usávamos máscara, nós vivíamos embaixo de asa de avião, porque eu não sou piloto e vários engenheiros agrônomos não são. Trabalhamos com os piores produtos que existiam no mercado, que era o DDT, paratiolmetílico, que hoje são condenados, mas nós usamos. E eu estou aqui vivo, conversando com vocês. É um prazer tu estar aqui conosco. Entende? A nossa função neste programa é informar a classe produtora e, por tabela, a classe urbana do que se faz na área agrícola dentro das propriedades. E por que a aviação agrícola ocupa um espaço importante nesse setor. Tu vive nisso há quanto tempo? Bom, boa noite. Boa noite. Obrigado até pelo convite. É sempre um prazer falar bem da aviação agrícola, realmente é uma atividade bastante apaixonante para quem vive ela. Eu também. Tá? Como tu mesmo disseste, é uma atividade altissimamente regrada, legislada e fiscalizada. Talvez não haja nenhuma atividade hoje no país que possa dizer que tenha o mesmo nível de fiscalização. Bom, a aviação agrícola ela é extremamente regrada, ela tem leis específicas de aplicação, tá? Ela é controlada por Ministério da Agricultura, tá? Que é o órgão máximo para nós da fiscalização, aonde a gente tem todas as o que nós podemos e o que não podemos, como aplicar e como não aplicar. Então isso está tudo escrito lá. A ANAC, que é o órgão fiscalizador da parte das aeronaves, existe no mundo inteiro um código de regras, que no caso no Brasil é o que nós chamamos de RBAC 137, que é baseado na FAR 137 americana, que é o que regula toda a atividade da aviação agrícola. Tá? Então a gente tem licenças operacionais
de órgãos ambientais, senão não consegue operar. Tá? Então, a fiscalização, novamente, como tu comentaste, a fiscalização ela é altamente efetiva por FEPAM, PATRAN, Ministério da Agricultura, ANAC, IBAMA. Nós temos licença do IBAMA, temos licença de operação da FEPAM, temos licença de tudo para poder operar. Então, realmente é uma atividade bastante difícil, tá, de exercer essa atividade. Não só difícil, como a pessoa tem que ter um embasamento técnico muito bom. Porque para cumprir o que está sendo exigido por vários órgãos, entende? A pessoa tem que ter conhecimento. Sim. Se não tiver conhecimento... A aviação agrícola, por exemplo, ela, por lei, ela é obrigada a ter um engenheiro agrônomo, que é o responsável técnico pela empresa, por todas as atividades de aspersão da empresa, independentemente se for de agroquímicos ou se é de fertilizantes ou sementes ou peixamento ou qualquer atividade relacionada à aviação agrícola, tá? Ela é acompanhada obrigatoriamente por um engenheiro agrônomo. Outra coisa que é uma particularidade da aviação agrícola, que a lei exige que os técnicos agrícolas, que cada aeronave seja acompanhada por um técnico agrícola. E esse técnico agrícola, além do curso técnico, ele tem que ter um curso de executor em aviação agrícola. Sem essa diplomação, ele não consegue trabalhar, ele não pode trabalhar como técnico agrícola efetivo dentro da atividade da aviação agrícola. Exatamente. Bom, os produtos que a gente usa hoje, falasse em DDT, metilparation, tá? Eu sou da época ainda, eu já estou há 38 anos voando agrícola, e a gente aplicava os organofosforados como se fosse água. Exatamente. Bom, isso por lei nós concordamos, e a aviação agrícola inteira concorda com isso, que são produtos altamente perigosos e que por um bom motivo foram cancelados e suspensos do mercado. Né? Bom, hoje nós, para aplicarmos, nós obrigatoriamente temos que receber o receituário agronômico, tá? E executar exatamente o que fala o receituário agronômico. Nós não podemos aplicar legalmente nenhum produto que não seja para a cultura. Se for biológico ou se for algum produto orgânico, tá? Como existem vários produtos orgânicos, esses podem ser aplicados sem restrição nenhuma. Adubações, coberturas de ureia, semeaduras, a mesma coisa. Mas os agroquímicos, agrotóxicos, sim, como se chama, esses é totalmente inviabilizada a aplicação deles. Tem que ser com receituário e acompanhamento. E acompanhamento, né? Obrigatório. Porque aquilo ali é um serviço bem diferenciado. Bem diferenciado. E tem que haver um planejamento, né? O planejamento, inclusive, na legislação, ele prevê que o planejamento seja prévio. Exato. Tá, não existe fazer o planejamento, eu voei e eu fiz o planejamento amanhã. Não. Se bater a fiscalização e não estiver o planejamento operacional, que é a identificação da área, identificação de produto, número do receituário agronômico, tá? Se isso tudo não estiver no planejamento operacional, é autuado. E a autuação é pesada e é imediata. Tem que ser, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com vários fatores. Vida humana, vida animal, fonte de água, tem de tudo. Esse regramento de sobrevoo, que a gente tem como um regramento de sobrevoo, nós temos um regramento bastante claro, tá? Que é no regulamento do Ministério da Agricultura, e nas licenças de operação, inclusive, da FEPAM, estão lá explícitas as mesmas regras, um pouco mais rígidas, tá? Mas de uma forma geral igual, na qual tem regulamentos de distâncias mínimas, tá? Por exemplo, fontes de captação de água para consumo humano é 500 metros. A empresa não pode operar com menos de 500 metros. Certo. Tá? Não pode sobrevoar em cima de casas, vilas, com
aplicando produtos. Isso seria até óbvio, mas Sim, de qualquer maneira está lá. Está lá escrito. Tá? Está escrito, ou seja, é uma forma de ter o controle do que vai ser feito ou não. As empresas, de modo geral, elas procuram o máximo possível atender às exigências legais, tá? Que é uma obrigação da empresa de manter a sua escrita em dia, lógico, e obedecer o regramento. Tá? Se procura fazer a coisa o máximo possível para evitar mídia negativa. Sim. E a mídia negativa é muito difícil de tirar. A mídia positiva é muito difícil de o botar. interessante de tudo isso, nós temos duas coisas diferenciadas: o avião e o pulverizador terrestre. O pulverizador terrestre não tem a menor exigência. Tem nenhum. Pode um leigo, vai lá, olha um gafanhoto daqueles, como eles chamam, né, que é um pulverizador autopropelido, tem motor próprio, tem uma barra de 40 metros, 50 metros, tem um sistema de abastecimento e um sistema de aplicação muito interessante, mas não tem responsabilidade nenhuma do que poderá acontecer com aquela aplicação. Ele pode misturar goiabada com feijão dentro do tanque, ele pode aplicar a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, e ninguém fala nada. E é um equipamento que custa 1/3 de um avião agrícola, que deve estar hoje em torno de 1.200.000 um avião agrícola. 1.790.000. 700. Hoje um gafanhoto desse está a 300, 400 Não, mil. 500, 550, mil, né? 700, dependendo do modelo. A nossa empresa, inclusive, nós temos um pulverizador. Mas o sistema que nós usamos no pulverizador é exatamente as mesmas regras que nós usamos para o avião. Exatamente. A aviação agrícola, por exemplo, já que como tu falasse do regramento, a aviação agrícola, por lei, é obrigado a ter o que nós chamamos de pátio de descontaminação. Nós não podemos lavar a aeronave fora desse pátio de descontaminação, que é um pátio calculado pelo tamanho da aeronave, que faz a coleta de todo o líquido que sai dessa aeronave, que sobrou ou que saia da aeronave, vai para umas caixas coletoras, dessas caixas coletoras... Também é lavado ali, né? Também é lavado ali. Dessas caixas coletoras vai para um equipamento chamado, que ozoniza essa calda, tá? Que o Ministério da Agricultura pede 6 horas, com 1 grama de ozônio por hora, tá? Que é para fazer a degradação desse agroquímico, quebrar as moléculas dele, para depois largar numa piscina de evaporação, para ele evaporar ao natural. Então, nada do que aquilo que a gente sobra nas aeronaves, a empresa tem que ter um lugar específico para colocar lá, para não despejar nada no meio ambiente. Aí alguns dizem, bah, mas tu está aplicando, tu está botando no meio ambiente. Sim, nós estamos botando no meio ambiente, tá? Mas botando no meio ambiente sob controle, ou seja, obedecendo o receituário, tá? Que são os produtos específicos para aquela cultura, ou para aquela praga, ou para aquela erva daninha, ou para aquele fungo, que hoje o fungo pode liquidar uma lavoura de soja em 4, 5 dias. Tranquilo. Tá? A aviação agrícola consegue fazer um avião agrícola bem manejado, consegue fazer num dia o que o pulverizador levaria 5. Tá? Então, isso é um pulverizador do porte médio grande. Médio grande. Tá? Então, esse número, na realidade, é a diferença entre o produtor seguir produtor ou ele seguir um produtor incapacitado financeiramente. Ele não consegue evoluir. Ele não consegue evoluir porque ele não vai ter renda. Não vai ter renda. Tá? Porque ele não vai colher o que ele precisava. Bom, ambiente, aí é um pouco diferente. Tá? Mas a praga ele tem como resolver. Não, e tem um detalhe também que o pessoal não fala. Fala da parte toxicológica, mas sem conhecimento. Troço meio na emoção. Mas eles não se dão conta do seguinte: primeiro, lavoura de arroz está cheia d'água. Não entra Não pulverizador. entra pulverizador.
É a forma que tem de combater. Uma lavoura de soja, fungo. O ataque é violento, é extremamente virulento. Só com o avião. Se não dá tempo. Se choveu num dia antes, ele não atende nada. Não atende. Uma das coisas que nós da aviação agrícola sofremos muito, tá? Se me permite já... Não, pelo amor de Deus. Uma das coisas que a aviação agrícola sofre muito é a propaganda anti-aviação, quando eles colocam os cartazes, tá, de produtos intoxicados. O que aparece nesses cartazes, Gonçalves? Tu já viu que é pimentão, é tomate, é morango, é alface, é couve, é brócoli. Qual desses tem problema de aviação agrícola em cima? Nenhum. A batata que é produzida no norte do país, que é usada na aviação agrícola, batata, feijão e algumas outras culturas que ainda usam avião, tá? Nenhuma dessas culturas que foram com a aviação agrícola apresentaram problema de toxidez. Porque a aviação agrícola, ela, de novo, por lei, porque o agrônomo, no momento que assumiu a responsabilidade, tá, ele assumiu a responsabilidade que ele vai obedecer os prazos de carência, o tipo de produto adequado, tá, e a aviação assumiu o compromisso de fazer o lançamento do seu produto, tá, na dose que ele foi especificado. Se ele pediu 1 litro de X produto por hectare, a aviação agrícola realmente vai botar 1 litro daquele produto por hectare. Nunca vai botar muito errado, sim, porque ele já tem o controle total dele. Tudo é por GPS, tudo é controlado por equipamentos que fazem com que a aplicação seja realmente executada bem feita. Que, como é a evolução que existe hoje, né? Ninguém vai fazer a coisa errada. Não pode. Custa dinheiro. A aviação agrícola custa dinheiro. Manutenção, preço do avião, mão de obra, que tem que ter um piloto especializado em aviação agrícola. Não quer dizer que um piloto qualquer vá ser piloto de aviação agrícola. Um técnico de campo, um engenheiro agrônomo, um escritório para manter aquela documentação em dia. É uma empresa de assistência técnica altamente capacitada. É dessa forma que eu enxergo, tu compreende? Agora, o pessoal não enxerga assim. Eu me lembro quando era moleque, tá, criança, o que mais me chamava a atenção, um avião passando. Parava tudo e ficava olhando. Sim. E isso até hoje existe. Tá? Em seguida a gente está voando em beira de estrada e a gente vê quantidade de carros parando para ver o avião operando. Então o avião é uma coisa, é mais pesado que o ar, é uma coisa nova, tá? É uma coisa que chama a atenção do leigo. Sim. Tá? Bom, o que ele vê? Ele vê um avião largando agrotóxico. É ruim, tá? Viver com agrotóxico é muito pior viver sem. Nós já somos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. No ano 2050, dados da FAO dizem que nós já vamos ser 9 bilhões. Como é que nós vamos alimentar isso? Não tem comida para essa gente. Tá? Não vai ter se não houver tecnologia. A tecnologia é fundamental. A qualidade dos produtos é fundamental. E não se consegue qualidade se não tem quem faça o serviço bem feito. Exatamente. Que é a aviação agrícola, por lei e por até pela sua própria natureza, do jeito que ela tem que operar, ela realmente faz aquilo porque ela quer fazer bem feito. E precisa fazer. E precisa fazer. Não é que por área recreativa o cara vai fazer uma lavoura de arroz, vai pedir uma aviação para aplicar qualquer coisa para produzir quase nada. Ninguém vai fazer uma brincadeira dessa. É que nós sabemos que o nosso serviço bem feito é a diferença entre o agricultor poder continuar vivendo bem ou não. Exatamente. Eu estava lendo aqui, saiu na
no AgroLink, o Brasil assume o comando do Comitê Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola. Entende? É uma posição que eu considero extremamente importante, né? Porque o presidente em exercício do Sindicato Nacional de Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAC, Júlio Augusto Campi, assume hoje o comando do Comitê Executivo Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola. E ele recebe o bastão do presidente da Associação Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícola do Uruguai, a ANEPA, Júlio Pracelces, anfitrião do Congresso Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola, que terminou nesta sexta Passado. Em Salta. Salta. E tem um detalhe muito importante: o evento no país vizinho começou na quarta-feira, reúne representantes de entidades aeroagrícolas do continente. E o último dia de programação segue ainda com discussões a respeito da demanda e perspectiva do setor na América Latina e mostra tecnologias, aeronaves e equipamentos. E aqui diz o seguinte: Brasil tem a segunda maior frota aeroagrícola do mundo, com cerca de 2.000 aviões, atrás apenas dos Estados Unidos, sem abrangência continental, que terá no ano que vem o Congresso Nacional de Aviação Agrícola, Congresso SINDAC, que é anual e teve sua última edição em junho do ano passado em Botucatu. Não, deste ano, perdão. Já o segundo maior evento do planeta. Exatamente. Então o que é que acontece? Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Dos grandes aos pequenos animais, do bazar à ferragem. Na Agropecuária Salaberry, você encontra remédios para ovinos, bovinos e equinos de marcas renomadas, além de sementes e rações. Tudo para a montaria e para o gaúcho, do chapéu à bota. Nunca esquecendo do amigo da lida, o cachorro, que tem também espaço garantido em medicação e ração. E na estética, tosa e banho para os companheiros pets. E uma infinidade de produtos como roupas, brinquedos, rações e medicamentos. Se você aprecia uma pescaria, aqui também vai encontrar um setor só para ela, assim como material para piscina. Quer dar um presente único, diferente, artesanal, bem gaúcho? Na Agropecuária Salaberry são tantos os produtos que você vai ter dificuldade em escolher. Agropecuária está há mais de 20 anos no mercado. Atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 7 horas da noite. Sábado, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Agropecuária Salaberry fica na Avenida Fernando Osório, 1531. Fone 3283-6867. Seguindo falando em aviação agrícola com o Alan. Então vocês veem o poderio disso aqui. Internacional. Nós estamos numa posição de 2.000 aviões, maior frota das Américas, só perdemos os Estados Unidos. Ou seja, ganhamos, nós temos medalha de prata. Eu acho que é a única coisa que só tem medalha de prata. Ainda. O Brasil está assumindo uma ponta na aviação agrícola. Eu participei do congresso em Botucatu e infelizmente não pude ir nesse de Salta. O congresso de Botucatu passou de 1.500 participantes e foi nas dependências, no aeroporto, sim, ao lado da Embraer. Bom, a aviação agrícola é tão importante que a Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, fabrica o Ipanema a etanol, único avião no mundo usando etanol. Para a nossa região aqui do sul, ele não é muito vantajoso,
pelo diferencial de custo de combustível. Sim. Tá? É o único defeito, vamos botar assim, que poderia se botar nessa aeronave. No ano que vem, em agosto, vai ser o Congresso Mercosul, vai ser aqui em Canela. O Rio Grande do Sul está voltando a ter o... Eu fui o de Canela, o último que teve. Depois disso foi só em locais Exatamente. diferentes. E a aviação agrícola tem mais um fator assim, para a nossa região aqui, extremamente importante. A aviação agrícola aqui nasceu em Pelotas, dia 19 de agosto de 47, que teve um piloto que teve uma luz e conseguiu fazer o combate ao gafanhoto. Então isso é uma coisa que, se a gente vê desde 47, nós estamos tentando defender a agricultura e defendendo o país. Queremos fazer combate ao mosquito da dengue, zika e chikungunya. Por quê? Porque é um meio rápido, Exatamente. fácil, e o produto é exatamente o mesmo do fumacê, com a vantagem de pegar o ambiente todo. Não fica restrito à porta da frente das casas. Sim. Tá? Então, às vezes falam que o combate da aviação agrícola quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, a aviação agrícola está aí para tentar ajudar. Como ajudou nos incêndio da nossa região do Taim, que foi a aviação agrícola que esteve lá ajudando a combater. Tá? Nos 2 incêndios fortes que teve lá, tá? Nós, inclusive, participamos bastante efetivamente, tá? Nesses combates. E a aviação agrícola está presente em todo o Brasil no combate a incêndio. Tá? Nos Estados Unidos, usam absurdamente o avião agrícola para combate a incêndio. Aqui, por uma questão, sei lá, política ou alguma coisa, que aí eu não quero entrar no mérito. Que a ignorância leva à felicidade, Alan. Como até agora não teve um incêndio de proporções gigantescas, principalmente na área florestal, que nós estamos cercados de 100 mil hectares de mato na nossa volta aqui, e graças a Deus não deu nenhuma desgraça, porque Deus protege, porque ninguém protege, eles não fazem os aceros, eles não fazem os controles. A gente conhece por experiência de vida, compreende? Quer dizer, vou fazer o mato, eu tenho que fazer os aceros, a volta do mato. Tem que fazer um esquema que, se prender fogo, eu tenho como chegar e como fugir. Compreende? Não tem nada. Tu vai nos matos aí, um Deus nos acuda. Tem muito gado, veado, capincho, tem tudo lá dentro. Nossa flora cresceu estupidamente, graças à floresta. Os animais acharam abrigo, acharam comidas diferentes e se adaptaram àquele ambiente. Mas como chega na área empresarial, combate a incêndio, vai ser uma piada se pegar fogo aí em 50, 100 hectares de mato aí. Graças a Deus nós não temos produto. Não pode. A nossa lei da aplicação não permite que a gente aplique com antifogo, com produtos anti-chama. Imagina o absurdo da ignorância, compreende? Porque o que aconteceria se tivesse aqui 10, 50, 100, 200 litros aí, para misturar com água, para fazer a formulação certa, se resolveria o problema num curto espaço de tempo. Não tem isso. Não tem nada. Fogo no início se consegue combater. Depois que prendeu, não combate mais. Exatamente. Então, aí eu concordo contigo. Se a gente pudesse usar todo o arsenal de proteção... mas nos Estados Unidos eles não conseguem combater, porque as matas são gigantescas. E são matas de pinos, a grande maioria, que aquilo é... explosivo? Explosivo. Então... pinos explode. Eu digo para o pessoal, já vi explodir em filme, e eu digo para eles, não, isso aí explode. Claro, cheio de resina, vai esquentando, explode. Aí há uma roda de fogo aí monstruosa, e aquilo vai por sequência, explode um, explode outro, tem? A gente caindo assim dentro da aviação agrícola, o que a aviação agrícola, ela, por lei, ela pode fazer. Combate a incêndio, combate a vetores, tá? Semeadura, peixamento de açudes, peixamento de lagoas, largar alevinos, tá? Tudo isso está dentro da lei que ela pode fazer. E ela procura fazer
mais aquilo que ela faz no dia a dia, tá? Porque senão é muito controle em cima. Claro. Tá? A gente consegue fazer nas lavouras de arroz com um pouco menos de críticas, tá? Porque se sabe que no arroz, após a inundação, não se consegue mais entrar com o serviço tratorizado. Lavouras pequenas, tá? Que a aviação, algumas lavouras pequenas de cultura empresarial, que seria arroz, soja, milho, pastagens, que a aviação agrícola faz, tá? Isso faz com que ela tenha que realmente prestar atenção no seu vizinho, nas suas áreas de proteção. Tá? Concordo com tudo isso aí. Tá. E a gente não pode aplicar qualquer produto. Eu não posso ir ali não vamos citar nome de agropecuárias, mas eu não posso chegar em nenhuma agropecuária, pegar um produto na prateleira, pagar no caixa, sem receituário, levar lá e botar no avião e aplicar. Se o CREA tá, pegar, o profissional nosso vai ser autuado. A empresa vai ser autuada. Tá? Então, esse regramento, para nós, por um certo lado, é bom. É bom ter esse regramento. Não é para dividir responsabilidade, vamos ser claros em relação a isso. Não é dividir responsabilidade, mas é sim ter a responsabilidade compartilhada. Tá? A divisão da responsabilidade da aplicação é da empresa de aviação agrícola. Sim. Mas ela tem que controlar o que está aplicando. Então, a sequência prévia. Exatamente. A sequência prévia tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, obrigatoriamente tem que ser cumprida. Aí dá esse entrechoque de vampa, como eu digo, é que o pessoal não entende e começa a ser os palpiteiros. E a pior coisa que existe, que a gente tem observado, não só na aviação agrícola, tecnologia na área de precisão, plantio direto, tem sempre palpiteiro. Aparece. Agora mesmo foi lançado um produto que vai entrar, já entrou no mercado, já entrou na Argentina, está entrando aqui no Brasil, forte. Esse produto é um conjunto de aminoácidos que vai se aplicar muito em lavoura. Isso é um conjunto de aminoácidos, hormônios e vitaminas. Porque a conclusão que eles chegaram é o seguinte: esse é um trabalho feito no mundo inteiro na área de soja. O que acontece? Quanto maior a quantidade de raiz que tu tiver dessa planta, ela está sadia. Mas o que acontece hoje? Nós somos muito deficientes em fertilizantes. Nós trabalhamos, devido o sistema como um todo, da parte de adubação, se eu estou te falando, não é coisa minha, isso é coisa que a gente se lê, a gente troca ideia. O nosso sistema de prever a necessidade de solo é sempre em cima de macro, NPK. De uns anos para cá, você já tem fórmulas que tem NPK mais micronutrientes. E se chegou à conclusão hoje que não chega a isso aí. Primeiro que a forma de coletar o solo tem uma série de deficiências, porque o pessoal não coleta como deveria ser. O dono. Eu sou o dono da lavoura, mas coleto mal. Aí mando a amostra para um laboratório, o laboratório vai fazer o trabalho de necessidade de fertilizante em cima daquela amostra. Se aquela amostra foi mal coletada, vai dar um erro técnico ali, que não é culpa do laboratório. Aí vem a parte de compra do fertilizante. O pessoal parte do princípio do barato. E o barato às vezes sai caro. Entende? E esse sistema que está se pregonizando agora é que reduz inclusive uma quantidade estúpida de calcário. Devido às fórmulas que estão entrando no mercado, são altamente concentradas, e tu aplica na lavoura e os resultados são bons.
Argentina, Estados Unidos, Uruguai, etc. E tem um produto desses dele que faz uma coisa que isso aí a aviação também vai tocar. Aplicado ele em cima do anone, ele transforma a folha do anone, que é extremamente fibrosa, em uma folha macia e palatável para o animal. E com a capacidade, como tu aplicas esse produto no anone, e por consequência na volta do anone, que é a pastagem, o pasto começa a cobrir o anone. Controle biológico do anone. Exatamente. Então vai ser um controle biológico e ao mesmo tempo o próprio anone vai servir de comida. Coisa que não acontece porque tu larga o gado lá, corta a boca do animal, machuca a boca dele devido àquela fibra para arrancar, começa a machucar a gengiva, na maneira ele para de comer. A língua se corta. Então essas novas tecnologias só pode ser em equipamentos agrícolas, aéreo-agrícolas, porque são dosagens pequenas para uma área de 12 hectares. Como acontece com o fungicida que nós usamos, os herbicidas, uma dosagem micro. Que antes, como é que nós trabalhávamos? 10 litros de LV10 e água. Teu avião teria uma capacidade mínima de trabalho. Era muito pouso, muita decolagem, muito pouso. Isso eu cansei de ver. Hoje, quantos pousos ele faz? Eu acho que 10% da quantidade que se fazia. Né? É que os produtos aí, realmente, os produtos mudaram muito. Evoluíram muito. Tá? E evoluíram muito rápido. Tá? Na qual a precisão da aviação agrícola, realmente, nesse ponto, está sendo um diferencial muito grande em relação à produtividade possível das culturas hoje, que o Brasil hoje é campeão, praticamente, aí dá para dizer que é medalha de ouro. Nós somos os maiores exportadores de soja do mundo, não somos os maiores produtores ainda, mas brevemente nós vamos ser. Impressionante. Não somos os maiores exportadores de arroz, mas a produtividade das nossas lavouras hoje são invejáveis. Talvez a única cultura que eu tenha conhecimento, na qual nós não somos campeões, e até nós nem somos medalha de bronze ainda, que é o milho. Mas eu acho que o Brasil tem capacidade, sim, de chegar lá. Agora, essa capacidade ele tem por genética e pelo controle efetivo da situação plantária. Bom, a aviação agrícola, de novo, voltando ao problema maior da aviação agrícola, a aviação agrícola no Brasil não aplica 20% de todo o agrotóxico consumido no país. Ou seja, 80% do agrotóxico consumido no país é aplicado por outros meios que não a aviação agrícola. A aviação agrícola talvez tenha aplicado no ano passado em torno de 500 milhões de hectares, tá? No Brasil inteiro. Bom, a agricultura brasileira, ela tem condições de... Ela planta hoje, por cálculos que se faz, em torno de 25% a 30% da terra agriculturável do país. Então, o potencial que nós temos, por isso que eu disse, quando tu falasse medalha de prata na aviação, tá? Ainda, eu disse, porque os Estados Unidos não têm mais para onde crescer. Que seria o único país que poderia ter mais atividade aeroagrícola, porque eles têm muito dinheiro. Mas nós aqui, nós temos muita coisa, uma coisa excepcional, que é a raça do nosso agricultor. É uma pessoa extremamente raçuda, apanha de tudo que é lado e ele está sempre vivo e está sempre otimista. Nosso agropecuarista, falasse na negócio da carne, tá? O agropecuarista, ora, quanto nós fizemos de pastagem esse ano? Nós fizemos um bocado de semeadura de pastagem, porque ele continua acreditando. Exatamente. Tá? Todos os agricultores, clientes nossos, tá? Nenhum, mesmo tendo passado o trabalho na safra passada, tendo perdido lavouras, que foi um desastre natural, um desastre. Tá? Todos eles, a gente fala com eles assim, olha, a crise está grande, mas nós vamos seguir. Então eu dou os parabéns, realmente eu dou os parabéns aos agricultores. Tá? Não,
eu olho a coisa, às vezes, por experiência de vida, né? Tipo, os caras fizeram lavoura, compraram, aplicaram, colheram mal. E tu fala com o cara, realmente eu me ralei, mas vou de novo. Entende? Isso, na realidade, o agricultor e a aviação agrícola, piloto agrícola, como eu sou há quase 40 anos, tá? Por que a gente não desiste? É exatamente a mesma coisa, é paixão por aquilo que faz. Necessidade? Talvez a necessidade em muitos casos, mas a grande maioria é porque ele é apaixonado pelo que ele faz. É isso aí. Tanto a aviação agrícola, piloto agrícola, os técnicos agrícolas que trabalham lá conosco, tá? Os agrônomos e todos, tá? A gente sente neles o entusiasmo de chegar numa pista, preparar o produto, fazer o produto, querer resolver o problema do que eles chamam de cliente, né? E ver o resultado. O agricultor espera a gente, tá? A grande maioria espera a gente na pista e vê, e prepara, e conversa, tá? E fala de futuro, fala de crise, fala se está bem, fala se não está bem, mas todos dizem, a crise está aí. Mas mesmo com crise nós vamos seguir em frente. Então, a aviação, ela é uma parceira absoluta do agricultor, tá? Sempre foi uma parceira. Tu trabalhasses na época numa empresa aqui da região, e eu sou daquela época ainda, tá? Eu trabalhava em outra, e que a gente tinha uma sinergia grande entre nós, tá? Enquanto a gente não estava trabalhando, tá? Quando dava trabalho, bom, aí nós éramos inimigos. Mas terminava o trabalho e o que a gente era? Nós éramos companheiros. Exatamente. Tá? E continua até hoje. Tá? E realmente a aviação, como ela é uma atividade que ela precisa do agricultor. Hoje eu diria, a aviação tem 9 projetos de lei no Brasil querendo acabar com a aviação agrícola no país, a nível federal, mais as ações que existem a nível estadual e municipal. Pelotas é um caso, tem uma zona de exclusão. Se ela é boa ou não, bom, eu não me cabe muito discutir, tá? Quem fez achou por bem fazer, por uma questão de proteção. Agora, proteção de quê? Da cidade, dos arredores da cidade, que é onde está a zona de proteção. Que saiu num primeiro momento 10 quilômetros e hoje está restrito a 1,5 km, tá? Aonde a própria aviação provou que ela é segura. Sim. Tá? Os projetos de lei contra a aviação, muito particular isso que eu vou falar, não é opinião do SINDAG, não é opinião de mais ninguém que eu conheço. Para mim, essas são projetos de leis ideológicos, infelizmente. Tá? Tudo que vem contra a produção, tecnologia de aplicação terrestre ou aeroagrícola, é tudo ideológico. Isso entrou dentro da cabeça em algumas pessoas no país, entende? Que se há governo, sou contra, compreende? Não medem as consequências do que dizem, entende? Mas estão aí, soltas. Falasse antes 2.000 aeronaves. Bom, até março desse ano, eram 2.035 aeronaves registradas na aviação agrícola. E a aeronave, para ser da aviação agrícola, ela tem que ser homologada pelo órgão regulador da aviação civil para a atividade da aviação agrícola. Não é qualquer aviãozinho que pode ser lá. Sim. Tem um regramento básico de construção dessa aeronave. Bom, o único setor que cresceu no Brasil, a agricultura. A aviação agrícola, ela também cresceu, menos no ano passado do que anos anteriores, mas ela nunca parou e nunca teve decréscimo da sua frota. Tá? Ela só vem num crescente, porque ela está acompanhando o desenvolvimento das lavouras, né? Acompanhando o desenvolvimento da lavoura. A lavoura hoje é altamente tecnológica, tá? Não pode deixar de ter
um equipamento altamente tecnológico para cuidar da sua lavoura. E não é só o equipamento, é a gente, Pessoal especializado. o pessoal especializado. Mas vamos fazer também como se diria, um tiro no pé. Assim como tem maus profissionais Tá bom. em qualquer ramo, Exatamente. pode ter os maus profissionais na aviação. Mas esse mau profissional na aviação, ele tem vida curta. Porque Não dura, não não deixam ele se Chega uma criar. hora que ele tem que apanhar do cavalo e seguir a pé. Mais ou menos por aí. Porque hoje, se a máquina não é boa, colocada de lado. Se a plantadeira não é boa, é colocada de lado. Se a mão de obra que eu tenho, eu troco. Se a tecnologia que vem uma aviação me trazer é ruim, é uma vez só, ela volta. Vai Exatamente. para o desterro. Então, até no ano passado, tiveram algumas fiscalizações bastante pesadas aí, com o IBAMA, Ministério Público, SEAP, ANAC, MAPA, todos eles juntos fazendo uma fiscalização conjunta, aonde eles foram no coração de todos. Sim, já imagino. Tá? Bom, a nossa empresa, tá, foi absolutamente limpa, não houve nenhum problema, tá? Graças à administração que a gente tem e pelo local que a gente trabalha, que nós temos que manter. Eu sou vizinho da reserva do Taim, o nome da minha empresa é em homenagem a essa reserva, e eu também sou vizinho da reserva do Mato Grande, tá? Que é lindeiro comigo, tá? E estão querendo criar a reserva do Maçarico. Então nós ficamos cercados. Um triângulo. Como é que nós não podemos fazer a coisa certa? Tá? E as empresas de aviação irmãs, elas na realidade, elas também estão indo para o lado certo, tá? Ou aquele que porventura tinha algum tipo de Exatamente. tá? Ele tem que entrar. Então, a legislação vai fazer com que ele entre. E eles já entraram. Existe um programa no Brasil que se chama CAS, que a gente simplesmente Sim. chama de CAS, que é o Certificado Aeroagrícola Sustentável. É o único lugar no mundo que tem uma certificação, como se fosse uma ISO, para as empresas de aviação que cumprem todos os requisitos legais e operacionais. Nós temos a certificação, tá? Essa certificação só se consegue mediante um curso dado por 3 especialistas, altos especialistas, doutores, um da Unesp, que é o Ulisses Antoniazzi, o João Paulo Cunha, que é da Universidade de Uberlândia, e o Wellington Pereira Alencar, que é da Universidade de Lavras. Esses 3 se juntaram e apoiados por uma agroquímica, não sei se eu posso citar o nome da Pode, agroquímica. tranquilo. Ele é apoiado pela Singenta e pelo Sindicato das Empresas, pela Andef. Bom, esse curso visou a emparelhar, ou melhor, a certificar as empresas para o ambientalmente correto. Não é o politicamente correto, Sim. mas o ambientalmente correto. Aonde nós temos que fazer identificações de áreas de proteção permanente, mananciais de água, tá? Isso a gente tem que fazer antes, previamente, e por isso o planejamento Exatamente. operacional. No estado de São Paulo, eles têm uma preocupação muito grande com abelhas. Todos os enxames, criadores de abelha em São Paulo, têm que dar a posição georreferenciada dessas abelhas. Isso é informado para as empresas de aviação agrícola. Se ele vai fazer uma aplicação, ele comunica para esse apicultor, Sim. tá, que ele vai fazer 48 horas antes. Então, vê o nível de exigência que a aviação agrícola está tendo. Exatamente. Se ela já está, inclusive, controlando abelhas. Existia um produto que foi proibido por um tempo, o uso do tiametoxan, Isso. por aplicação aérea. Bom, a Andef,
tá? E os produtores de Tiametoxan e o SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, se mobilizaram e retiraram essa proibição, porque a proibição era exclusivamente para aplicação aérea. Qualquer trator poderia fazer. Ora, a abelha... Sim. O avião vai matar o quê? Na pancada com um avião? É. Não, é o produto. E o produto é exatamente o mesmo aplicado pelo pulverizador. Então, isso trouxe um prejuízo à nossa imagem na época, que realmente foi reconhecido que não era real, tá? Que o problema não era a aviação, o problema é o produto. Se o produto mata a abelha, bom, aí tem que proibir o produto, não é a forma de aplicação. Exatamente. Porque a forma de aplicação, quando a aviação agrícola ela vai começar no nascer do sol e vai procurar fazer todo o serviço possível na melhor hora, que é até por volta, na nossa região, até por volta das 9 horas da manhã. Exatamente. Tá? Depois das 9 horas da manhã, a gente já, salvo casos de necessidade, necessidade. Tá? Se prossegue. Bom, nós não aplicamos, a aviação agrícola não aplica, tá? Próximo de locais onde as abelhas estão coletando pólen ou néctar. Tá? Porque nós não aplicamos em cultura com isso. Sim. Tá? Então, a gente já teria, teoricamente, uma proteção, porque se nós conseguirmos terminar o serviço até as 8h30, 9 horas, pronto, não tem problema, as abelhas não chegaram ainda. Interessante isso. Agora, o pulverizador... O pessoal tinha que saber. O pulverizador, no momento que ele começou às 6, o serviço que eu terminei às 9, ele vai terminar às 6 da tarde. Vai. Trabalhando às 12 horas. Então, isso é um meio de proteção, inclusive, do meio ambiente. Exatamente. Rapidez no seu serviço. Olha, estamos chegando na porteira, como eu digo aqui, quando começa a terminar. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que a empresa do ALA, que é a TAIM, Aeroagrícola, a preocupação deles é tão grande que eles têm um folder, que é gestão ambiental, aonde fala, para o planeta gerar em harmonia, faça a sua parte. É o que nós temos que cada um de nós fazer, cuidar do meio ambiente da melhor forma possível e do jeito que nós achamos que tem que ser. Foi um prazer estar aqui conosco. Entende? Eu sou defensor da agricultura, defensor das tecnologias que hoje são aplicadas, principalmente na área aeroagrícola, porque eu tenho uma história de uns 30 anos lá, embaixo de asa de avião. Acho que um pouco mais, né? Eu tenho 38 e te conheci naquela época. Então, eu comecei, a primeira aplicação aérea que eu fiz na minha vida foi com um avião da Sotriar, em Camaquã, na Estância Corticeira. Nós aplicamos um LV-10, um F-34, a dosagem era 35 litros de herbicida por hectare. E aquilo ali aconteceu de uma forma, inclusive, poderia se chamar histórica, porque juntou gente para ver. Porque naquela época, nem foi a Sotriar, foi a Agroar. Agroar. Que foi uma empresa criada aqui em Pelotas, onde o Eduardo Araújo era o responsável técnico, e essa empresa era... Inclusive piloto naquela época. Exatamente, era da Coronel Pedro Osório, dos Féteres, tinha mais outro grupo. Dos Lange. Dos Lange. E eu levei o avião para lá, para fazer uma aplicação lá. Aí depois seguimos aplicando aqui na Coronel Pedro Osório, que foi feita a primeira aplicação de ditane em combate a fungos numa lavoura de calouro. Calouro 406, Blue Belly. Entende? Então, meu primeiro emprego em Pelotas foi na Coronel Pedro Osório. Aí tem uma como história piloto de agrícola. Em 1979. Tu vê. Por isso é que eu gosto muito dessas histórias que nós estamos conversando. É um prazer cada vez maior meu poder conversar com vocês que são empresários da Aeroagrícola, porque esse pessoal que nos assiste
tem que saber que a gente não é poluidor, a gente não é bandido, a gente está trabalhando e cuidando do que é nosso. E ninguém vai nos tirar, que é o meio ambiente, é nosso. Cidade Rural agradece, até semana que vem, se Deus quiser.